você atende um cliente, ele leva diversos problemas, mas as causas desses problemas vocês descobrem ao longo do processo terapêutico, que costuma levar bastante tempo. Porque normalmente o cliente ele tem pouca consciência de suas emoções e dos seus padrões. Contudo, se você utilizar a metodologia certa, direcionada ao diagnóstico das dores emocionais, você já entende esses padrões e a origem desses problemas, que aqui eu prefiro chamar de sintomas. Então, fica bem mais simples traçar um plano terapêutico, porque você já entende quais são os pontos que precisam ser abordados. Eu vou te trazer um caso concreto que eu atendi há alguns anos. Claro que eu não vou divulgar a identidade do cliente, que eu vou apelidar de Armando. Armando era um rapaz bonito e dócil, funcionário público de nível médio, com aproximadamente 35 anos de idade. Ele me procurou relatando que tinha dificuldade para parar num relacionamento, embora ele desejasse muito ter uma família. Nesse primeiro atendimento, um terapeuta não teria condições de avaliar as causas dessa dificuldade relacional, que poderiam ser muitas, e essa avaliação levaria bastante tempo. Mas como eu utilizo o Código das Dores Emocionais, essa metodologia que já diagnostica as dores emocionais na primeira sessão, eu já consegui identificar as causas daquele problema que ele narrava. Eu vi que ele idealizava as mulheres e, ao se deparar com pessoas reais, de carne, osso, defeitos, ele se desfazia delas com frieza. Eu identifiquei também que ele tinha dificuldades em assumir responsabilidade pelos próprios atos e, portanto, ele sempre atribuía a culpa a fatores externos ou a outras pessoas. Eu vi ainda que ele era um sedutor contumaz e tinha essa necessidade para abafar uma insegurança emocional absurda vinda da infância e da relação conturbada com a mãe. Eu identifiquei tudo isso, mas é claro que eu não falei nada para ele. Afinal, o Código das Dores Emocionais é um roteiro para o terapeuta entender melhor o cliente e, a partir daí, decidir qual a melhor abordagem terapêutica. À medida em que ele me relatava as questões dele, eu colocava para pensar. Eu comecei devagar, porque um cliente com esse perfil de fugir das responsabilidades é um dos mais difíceis a serem trabalhados. Além do mais, ele era inteligente e bastante manipulador, o que complicou ainda mais as coisas. Só que foi ele quem me procurou. Então, ele deveria estar disposto a trabalhar suas questões, por mais doloroso que fosse. E eu fui bem clara sobre isso com ele. Aí ele se desarmou, especialmente quando eu comecei a questionar como ele via as mulheres em geral. Eu perguntei isso como uma cartada, porque tudo indicava que ele queria se vingar da mãe, que já havia falecido, em todas as mulheres com quem ele se relacionava. Parece bem clichê isso, mas era o que acontecia, e eu enxerguei isso claramente. Outra coisa que eu enxerguei foi o conceito de amor completamente distorcido que ele aprendeu com a mãe. Enfim, à medida em que a conversa ia se desenvolvendo, ele percebeu muitos dos seus padrões que se repetiam e que traziam infelicidade, tanto para ele quanto para as mulheres com quem ele se relacionava. E o Armando que saiu era completamente diferente do Armando que entrou na sessão. Embora os assuntos tratados fossem densos, ele estava mais leve, porque a ficha caiu. Ele conseguiu entender as origens das questões que ele apresentava. E a partir daí, o tratamento recairia sobre essas dores identificadas, porque padrões como esses não se desfazem num único atendimento, claro que não. Esse primeiro atendimento, ele serve, na verdade, como uma confirmação do diagnóstico das dores emocionais já realizado. E serve também para já iniciar uma abordagem e uma conscientização do cliente, e até mesmo para estreitar a relação com ele. E o tratamento dessas dores se segue mediante o uso das técnicas terapêuticas que você, terapeuta, já utiliza. Você consegue perceber o quanto esse diagnóstico prévio das dores emocionais abrevia o tempo de tratamento e o torna muito mais eficaz e otimizado? Sim,
Porque você já conhece as áreas de conflito daquele cliente, já entende a forma como ele enxerga e sente o mundo, e então você passa a atuar na origem do problema. Imagina quantos Armandos você será capaz de ajudar a utilizar essa técnica. Quantas vidas você vai conseguir tocar? Quantos clientes transformados estarão gratos a você e dispostos a te indicar para amigos, conhecidos, familiares? Se você verdadeiramente deseja ter sucesso como terapeuta, você precisa pensar nessa nova forma de atuar, que irá ressignificar toda a sua carreira. O único efeito colateral que pode ocorrer é você enfrentar a crítica de colegas mais conservadores, mas eu sinceramente não me importaria com isso. Afinal, o seu cliente é o centro da sua atuação, e se ele está feliz, satisfeito e transformado, você não tem nada com que se preocupar.